Olá, bem-vindo ao nosso canal. Gente, hoje é o primeiro vídeo de uma série de 53 vídeos que a gente vai fazer falando sobre o Manual de Epicteto. Eu vou ler cada aforismo e comentar. Então, cada vídeo eu vou falar de um. Hoje a gente vai falar do primeiro. Hoje, como é o início dessa série, eu vou falar um pouquinho sobre os dados biográficos desse filósofo histórico. Que o curioso da vida dele é que ele foi, a maior parte do tempo, ele foi escravo. Então é difícil a gente pensar com a ideia da escravatura que a gente teve no Brasil, mas claro que um escravo na Grécia era muito diferente da escravidão dos negros aqui no Brasil. E essa escravidão permitiu que o Epicteto desenvolvesse virtudes durante a vida e depois depois de liberto, viesse a ter seus discípulos, e foi um dos discípulos que reuniu essas máximas para chegar até os dias de hoje. O nome desse discípulo era Lúcio Flávio Arriano. Foi esse discípulo quem compilou e deixou aí para a posteridade os ensinamentos desse filósofo estoico, que essa escola estoica tem três nomes importantes: Epicteto, Sêneca e o imperador romano, ficou feio aqui para o imperador aí, o imperador romano Marco Aurélio. Então esses três nomes são os grandes nomes do estoicismo, que é essa escola que fala das questões práticas de como tornar a vida melhor, né? Quem pensa que a filosofia só trata de coisas etéreas, coisas abstratas, coisas herméticas, esse manual vem para contrapor esse ponto, falar que a filosofia se interessa sim por questões da vida prática, questões que vão fazer a vida se tornar mais feliz, né? Então o Epicteto nasceu em Herápolis, onde hoje é a Turquia, no ano 50 depois de Cristo, e morreu em Nicópolis no ano 120. Então, 50 a 120, por volta de 70 anos, esse filósofo viveu. É interessante que em 89, pensando que ele morreu em 120, o imperador romano Domiciano expulsou de Roma. Então a parte da vida era escravo, outra parte da vida exilado. Então a gente pode ver que foi uma vida conturbada desse filósofo, mas nem por isso ele deixou de praticar virtude e deixar o seu ensinamento para a posteridade. Então, chega dessa introdução biográfica para a gente situar o filósofo e vamos começar no primeiro aforismo. Então eu vou ler e depois a gente comenta, tá bom? Então vamos pegar aqui. O primeiro aforismo diz o seguinte: entre as coisas que existem, há aquelas subordinadas a nós e as não subordinadas a nós. As subordinadas a nós são o pensamento, o impulso, o desejo, o evitar. E, em síntese, todas as operações que executamos. As não subordinadas a nós são o corpo, os bens, a reputação, os cargos e, em síntese, tudo aquilo que não são operações que executamos. Some-se a isso que as que estão subordinadas a nós são naturalmente livres, desimpedidas, sem obstáculos, ao passo que as que não estão subordinadas a nós são frágeis, servis, sujeitas a impedimentos, estranhas. Lembra-te assim que, se consideras livre aquilo que é naturalmente servil e próprio de ti, aquilo que é estranho a ti, te verás diante de obstáculos, sofrerás aflição, perturbação e incriminará os deuses e os seres humanos. Ao passo que, se consideras teu apenas aquilo que é teu e o que é estranho como o que é realmente estranho, nada ou ninguém jamais te constrangerá, nada ou ninguém te tolherá. Não incriminarás ninguém, não encontrarás alguém para acusar. Nada farás que não queiras, ninguém te prejudicará, não terás inimigos. Com efeito,
nada de prejudicial te atingirá. Portanto, com tantas coisas importantes em vista, lembra-te que não deves poupar esforço para alcançá-las. Entretanto, deve-se abrir mão inteiramente de algumas, e de momento adiar outras. Mas se desejas inclusive cargos de poder e riqueza, talvez não venhas a atingi-los em razão de desejares as primeiras coisas mencionadas. De modo algum, conseguirás obter as coisas que com exclusividade geram a liberdade e a felicidade. Portanto, diante de toda ideia desagradável, apressa-te em dizer: és uma ideia, e de maneira alguma o que aparenta ser. Em seguida, submete a exame e a teste com base nas regras de que dispões, entre as quais a primeira e a principal é aquela segundo a qual se estima se a ideia diz respeito ao que está subordinado a nós ou ao que não está subordinado a nós. Se disser respeito ao que não está subordinado a nós, prontifica a dizer: nada é com relação a mim. Então, gente, esse foi o primeiro aforismo do Manual de Epiteto. É um pouco extenso, né? Aqui tem outros menores, outros do mesmo tamanho. E aí a continuação da leitura a gente vai fazendo à medida que eu vou postando os vídeos, tá? Então, desse primeiro aforismo, o que é que a gente pode pensar? Primeiramente, Epiteto faz a diferença entre coisas que estão subordinadas e coisas que não estão subordinadas. As coisas que estão subordinadas, as coisas que nos pertencem, as coisas das quais nós temos algum controle, são as coisas que estão aqui. O desejo, o impulso, o pensamento, o mundo que está dentro de nós. As coisas que não estão subordinadas, as coisas das quais não temos controle, não podemos mudar, são as coisas que estão fora de nós. Os cargos, a riqueza, o próprio corpo, né? Pensando aí na pandemia, vem um vírus invisível e acaba afetando o nosso corpo, inclusive podendo tirar a vida. Então a gente não tem controle sobre isso. Do pensamento, sim, eu tenho controle. Então é uma visão que nos coloca numa posição de controle diante das intempéries. Então aceita aquilo que você pode mudar, tenta mudar aquilo que você pode, e em relação ao mundo que está fora, simplesmente aceita a ordem das coisas. Pode parecer um tanto reacionário, um tanto como é que eu posso falar, conformismo, comodismo, mas a gente tem que pensar que esse livro foi escrito lá quase 2000 anos atrás. A gente não tinha essa visão militante que se tem hoje, a partir aí do materialismo histórico e pensando hoje não a partir das polêmicas criadas aqui nas redes sociais, né? Então é uma visão que a própria psicologia se apossou, pensando na terapia cognitivo-comportamental, que você ou cognitivo, que você muda a sua interpretação do mundo para tornar a sua vida mais feliz, pensando que o fim último é a felicidade e a colocação do homem da melhor forma no mundo fora, no mundo dentro, né? Tem essa relação que Epiteto faz muito bem. E depois no aforismo ele fala, quando você atribui o controle às coisas externas, você vai acabar culpando alguém. Minha vida é assim por causa de Deus, minha vida é assim por causa do meu vizinho, minha vida é assim por causa da minha mãe que não me deixou ser feliz, a minha vida é assim por causa do governo, enfim, você acaba atribuindo culpa a outros fatores que estão fora de você. E quando você assume o controle das coisas que estão dentro, você assume a responsabilidade diante do mundo, diante da sua relação com o mundo. Então era, gente, o primeiro vídeo da série. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o seu joinha, o seu comentário, o que é que você acha a respeito desse tipo de filosofia. Obrigado, abraço, até o próximo.